Vamos continuar a nossa caminhada na estrada do autoconhecimento, procurando observar como é que nós seres humanos somos, agimos e reagimos e como é que isso afeta também as nossas relações. Veja, Jessé, o pai de Davi, ele tinha 8 filhos. Os 3 mais velhos, Eliabe, Abinadab e Samá, eles foram para a guerra com Saul. Aquela guerra em que o gigante Golias estava desafiando para um duelo. Jessé envia o seu filho mais novo, que é Davi, o mais novo, para levar provisões e trazer notícias. Eu digo que é uma das primeiras expressões do motoboy, né? Só que lá era um jag boy. Ele foi levar lanche e trazer informações para o seu pai. Davi, ele estando lá no campo onde ele foi levar as provisões, ele ouviu as ameaças de Golias. E ele se põe a perguntar sobre aquela situação e as providências que foram tomadas pelo rei. Ele fica indignado, ele fala, peraí, o que esse camarada está falando? Está desafiando o povo de Israel, o povo de Jeová? O que já foi feito? E aí o pessoal fala, não, o rei prometeu que quem for guerrear com ele vai ganhar riquezas, vai casar com a filha do rei, a família vai ser isenta de impostos, né? E contam tudo isso aí. Agora, quando Eliabe vê Davi conversando com os soldados, ele se irrita. Veja, 1 Samuel 17, 28, fala assim, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse, por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Descestes apenas por curiosidade, apenas para ver a peleja. Eliabe, ele julga a ação de Davi. Ele chama Davi de insolente, de presunçoso, de convencido, de metido a besta. Moleque, o que você está fazendo aqui? Você é um garoto. Deixa de ser metido a besta, volta para sua casa, você não tem armadura, você não tem carteirinha de militar, o que você está fazendo aqui? Volta para casa. E ele ainda chama Davi de maldoso, fala, é maldade que está no teu coração, é maldade, você é mau, quando você deixa as ovelhas lá e vem para cá ficar perguntando. Veja, Eliabe, ele julga as intenções de Davi. Por que Davi está aqui? E Eliabe julga o caráter de Davi. Você é um rapaz de caráter insolente e maldoso. Nós somos assim, nós reagimos às situações enfrentadas. Todos nós enfrentamos situações que nos provocam. Às vezes uma situação com um vizinho, às vezes uma situação com um colega de serviço, às vezes uma situação com um parente, às vezes situação com o cunhado, com a sogra. Todos nós enfrentamos situações que nos provocam. E é difícil uma postura impassível diante de um fato que nos provoca. É difícil. As nossas emoções se alteram, muitas vezes as nossas palavras se alteram e o nosso comportamento se alteram. Na verdade, até decidir não reagir é uma reação. Ou seja, ninguém fica impassível. Todo fato que você acontece diante de você provoca alguma reação. Até quando você fala, não, eu não vou reagir, não vou fazer nada. Isso também é uma decisão e isso também é uma reação. As nossas atitudes, elas são passíveis de julgamento, né? Tudo que eu faço, você faz, é passível de ser avaliado por alguém. O julgamento aqui não tem primeiramente uma ideia pesada, né, de condenação. Não, tem uma ideia aqui de avaliação.
ou até mesmo de uma reação com relação àquilo que alguém fez. É natural ao ser humano reagir primeiro de maneira negativa. Parte do pressuposto que a pessoa é culpada. Eu lembro, eu estava no meu segundo ministério e um homem me procurou. Ele não era da nossa igreja, o genro dele era. Ele me procurou para dizer que ele tinha visto o genro dele, que é da nossa igreja, na rodoviária, naquela cidade, fumando. O que eu fiz? Eu chamei o rapaz. Viu, vem cá. O teu sogro me procurou para comentar, né, que ele te viu fumando na rodoviária. Bom, o erro já começa aí, né? Se o camarada era sogro do outro, ele tinha que procurar o outro e conversar. O erro já começava aí. Mas eu fui conversar e ele falou assim: eu? Fumando na rodoviária? Quando? Em tal época, tal situação. Não, eu estava com a minha filha no colo, com a neta dele. E eu dei um pirulito para minha filha, aquele pirulito que tem o caninho branco, né? O palitinho de plástico branco. E a minha filha não quis o pirulito, eu coloquei na minha boca. Então ele me viu de longe e achou que aquele branco era um cigarro. Veja que comportamento inadequado. Se o sogro tivesse chegado perto para com amor repreender, ele já teria visto que ele estava julgando errado, né? Estava julgando errado aquela situação. Todos nós somos assim, tanto no sentido de receber o julgamento negativo primeiro, como no sentido de fazer um julgamento negativo primeiro. É natural do ser humano julgar sem um conhecimento mais amplo das intenções e dos fatos. Alguém fez, né? Por que fez? Agiu assim. Por que agiu assim? Foi o caso que eu acabei de contar aqui daquele rapaz. Há uma tendência de julgar sem um conhecimento mais amplo do que levou a pessoa a agir daquela maneira e quais são todos os aspectos daquele fato. Então é um julgamento parcial. Tanto isso é uma coisa que pode acontecer de alguém para com você, de você ter uma atitude e alguém julgar você sem conhecer, como também de você para com outro. De você ficar dentro da sua distância circunstancial, emocional, e não entender exatamente o que está acontecendo. É natural do ser humano julgar a partir do seu referencial, pensando na atitude do outro a partir do seu ponto de vista. Então é assim, como é que eu reagiria naquela situação? Eu reagiria assim. Fulano reagiu diferente, então fulano errou. Entendeu? É o referencial, como se a minha atitude, o meu ponto de vista fosse o referencial para fazer o julgamento sobre o outro. Por isso, inclusive, que Jesus ele fala: não julgueis, porque nenhum de nós tem um conhecimento completo dos fatos para emitir um juízo de valor livre do erro. Se Eliabe tivesse conversado com Davi, provavelmente Eliabe teria entendido que o que estava movendo Davi não era curiosidade. O que estava movendo Davi não era maldade. O que estava movendo Davi não era insolência, orgulho. O que estava movendo Davi era uma questão, vamos chamar de uma questão teológica, ou melhor, uma questão espiritual. Eu sou parte do povo de Israel, eu sou parte do povo de Jeová. Eu sei da herança do meu povo. Eu sei tudo que Deus fez pelo nosso povo. Eu sei como é que Deus nos livrou da mão do faraó. Como é que Deus nos tirou do Egito. Eu conheço a história dos juízes. Como é que Deus livrou usando Gideão, usando Sansão, usando tantos personagens. E agora estou eu aqui neste momento com esse filisteu afrontando. E aí, nós vamos fazer o quê? Não era uma questão de insolência, havia um incômodo, e talvez se Eliabe tivesse sentado com Davi, Eliabe, como irmão mais velho, teria entendido que o seu irmão mais novo, entre os dois haviam 6 pessoas, quantos anos de diferença ali? No mínimo 6, 7 anos, ele teria aconselhado e ajudado seu irmão a entender aquela
situação. Nós não devemos reagir aos julgamentos. Aí é a questão. A questão é que, diante de um julgamento das nossas intenções e do nosso caráter, o que fazer? O que fazer? Davi poderia ter se irritado com seu irmão, né? Se irritado, poderia ter subido a serra, poderia ter respondido à altura, poderia ter chamado seu irmão de covarde. Você está me julgando? Então por que você não vai lá enfrentar o Golias? Davi, ele poderia tentar provar para o seu irmão e para os outros que eles estavam errados. Davi, ele argumenta, a gente vê até no versículo 31 de 1 Samuel 17, que no versículo 29, né, respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Ele responde a seu irmão, mas ele não tenta provar para o seu irmão, ele não entra em debate com o seu irmão, tentando provar que o seu irmão está errado e ele está certo. Você também pode viver tentando provar para os outros, provar as suas intenções, provar o seu caráter, e aí você deixa de agir, você passa simplesmente a reagir. Você já não mais vive por suas convicções, mas você vive para tentar mostrar para os outros se você está certo ou se você está errado, se os outros são assim ou se os outros não são assim. Você sabe que até Jesus e João Batista viveram situação semelhante. Acho que é Mateus 11, que Jesus fala, vocês, falando para os fariseus, né? Vocês são como meninos brincando na praça. Então aí, bicudos, a gente tocou flauta e vocês não dançaram, a gente cantou canções e vocês não lamentaram. Olha, veio João Batista não comendo e não bebendo, e dizem, tem demônio, né? Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, vocês dizem, eis aí um amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria será justificada pelos seus frutos, pelos seus resultados. Então até as ações de João Batista, de viver no deserto, se vestir com aquelas roupas com pelo de camelo, de comer mel silvestre, gafanhoto, João Batista, ele era julgado por isso. E até Jesus, né? Por não viver no deserto, por viver na cidade, por vestir roupa comum, por participar das refeições, da festa de casamento, Jesus Cristo era julgado como sendo um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Você pode tentar se provar para os outros, mas vai viver reagindo aos outros. Você pode desanimar diante da intenção que tinha. Davi, ele poderia ter ido embora, ter ficado chateado com a palavra do irmão dele e ter ido embora. E já pensou se ele tivesse ido embora, a história maravilhosa que nós teríamos perdido, que foi o confronto de Davi com Golias? Quantas histórias já foram contadas, quantas mensagens foram feitas, quantas pessoas foram inspiradas, quanta música foi composta, tudo a partir dessa história de Davi e Golias. Ele poderia ter ido embora. Isso pode acontecer com você. Você tem uma intenção, e por causa dessa intenção você tem uma ação, e você ser mal julgado por causa disso, e você diz, então eu vou abandonar tudo isso aqui, não quero mais nem saber. E aí você permite que o outro seja um Deus sobre a sua vida, que por causa da reação do outro, você toma uma decisão. Agora você pode seguir em frente e permitir que o fruto das suas ações te justifiquem. Você pode ir em frente e permitir que o resultado justifique as suas intenções e o seu caráter. Foi exatamente isso que Jesus falou, né? Ele disse, veio João Batista fazendo assim, julgam. Veio o Filho do Homem fazendo assado, julgam. Mas a sabedoria será justificada pelos seus frutos, pelos seus resultados. Davi, ele continua a perguntar. Depois que o irmão dele o repreende, ele continua a perguntar. Ele continua a se indignar, dizendo que as coisas não podem ser assim, né? E no versículo 31 fala que, ouvidas as palavras de Davi,
ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Então, a indignação de Davi chegou aos ouvidos de Saul. Olha, você precisa estar seguro em seu próprio ânimo. A palavra ânimo significa uma disposição de alma. Você precisa estar com a sua ânima, com a sua alma energizada e segura. Você precisa agir por convicção e não se deixar abater pelos comentários que lançam sobre você. Isso em todos os ambientes. No ambiente familiar, no ambiente escolar, no ambiente profissional, no ambiente eclesiástico, no ambiente social, todos os ambientes você precisa estar totalmente seguro, sabendo que as suas atitudes, elas provocarão reações. Provocarão reações. E ainda é muito interessante, porque assim, quem toma uma decisão de fazer algo, muitas vezes é julgado porque fez. Quem toma a decisão de não fazer é julgado pelo que não fez. Então as reações, elas virão de qualquer maneira. Por isso você precisa estar bastante seguro em seu próprio ânimo. Agora, também é uma oportunidade para sondarmos o nosso coração. Se não há alguma intenção escondida, se não há alguma segunda intenção. Porque nós, assim como Eliabe, nós também somos pecadores e que podemos tanto ter erro ao julgar, como podemos ter erro na nossa intenção. Deus ele quer participar nesse processo. É bem Davi mesmo, que ele fala no Salmo 139, 23 e 24, ele fala: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, Davi, ele percebe essa necessidade. Tá certo que esse salmo, ele não foi composto nesse contexto da batalha com Golias. Mas lá na frente, Davi, ele percebe a necessidade de ser sondado, porque no coração dele poderiam ter intenções que ele mesmo não estava identificando com clareza. E isso fica para nós, né? Convidar Deus, chamar Deus, clamar a Deus. Nem é convidar, é clamar para que Deus nos sonde, clamar para que Deus pegue a luzinha do seu espírito e ilumine o nosso coração e perceba se há no nosso coração alguma intenção inadequada, alguma intenção que a gente mesmo não está conseguindo identificar com clareza o seu erro. Então nós somos assim. Nós estamos numa caminhada de autoconhecimento e a gente termina observando isso em nós. Seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, mas também marcados pela presença do pecado. Nós somos assim, somos passíveis de julgar sem maiores conhecimentos e precisamos sempre tomar a decisão de procurar entender realmente por que a pessoa fez o que fez ou está agindo do jeito que está agindo, mas nós também somos assim, somos sujeitos a ter um coração com intenções escondidas até a nós mesmos, né? Até a nós mesmos. E devemos então pedir a Deus: Deus, lança a luz, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos aprender esse passo aí na jornada do autoconhecimento com Davi, e a gente continua na semana que vem com esse nosso irmão. Deus abençoe, vamos continuar juntos aí.